O chalé rangia sob o peso da madrugada, como se sentisse tudo o que acontecia ali dentro. As palavras não ditas, o suor frio escorrendo pelas têmporas, o pavor que se fingia cansaço. Lá fora, a floresta observava. Lá dentro, o ar era denso, grudando na pele como umedecido por algo que ainda não tinha nome. Cada pingo da torneira parecia um tiro seco no chão. Cada sopro de vento por entre as frestas soava como sussurro. Ninguém queria olhar nos olhos de ninguém, como se qualquer conexão mais longa revelasse o que todos tentavam esconder. O medo já tinha invadido. Reunidos em círculo, encolhidos como náufragos à deriva, procuravam consolo em frases vazias. Ele vai voltar, tá ouvindo? É só esperar. Mas a frase morreu assim que nasceu, frágil, rachada, sem força. Talvez virou muleta, âncora, mentira necessária. Era o único som que podia disputar com a consciência. Porque, lá no fundo, cada um deles já sentia que alguma coisa naquela mata não deixava voltar quem ela levava. A discussão surgiu como veneno vazando por rachadura. Aos poucos, depois jorrando. Ciúmes, culpa, raiva, tudo explodiu. Alguém gritou, alguém mandou calar. Uma cadeira voou contra a parede, partindo-se como se também estivesse cansada de fingir. Um dos rapazes socou a parede até o sangue brotar entre os dedos. E então, silêncio. Não o silêncio de alívio. Era outro tipo, um silêncio que parece respirar. O som veio do alto. 3 passos, lentos, cada um carregado de algo pesado, animalesco e inteligente. O teto gemeu e todos olharam para cima, paralisados. Não se ouvia mais discussão, nem sussurros. Só aquilo lá em cima, caminhando, como se soubesse exatamente onde cada um deles estava. E enquanto os olhos se voltavam para o teto, sem coragem de se mexer, a maçaneta da porta da frente, até então esquecida, girou uma vez. Depois, mais forte. Como se alguém lá fora também tivesse ouvido os passos. E decidido que já era hora de correr. A maçaneta girou de novo. Um rangido longo que parecia mais um lamento do metal do que o simples movimento de abrir. Ninguém se mexeu. O ar estava gelado, mas o suor escorria, frio e espesso, pela nuca de todos. O som do telhado parara, como se a coisa lá em cima tivesse parado para ouvir também. Foi então que ele se levantou. O mais novo do grupo, o que sempre ria alto demais, talvez para esconder o fato de que era o mais assustado. Tremia, os olhos brilhando como vidro molhado, os dentes batendo mesmo sem frio. "Não vou ficar aqui para virar comida de bicho", sussurrou, baixo, como se o próprio som pudesse acordar o que quer que os observava. Ninguém respondeu, ninguém teve coragem. Apenas o viram cruzar a sala, os passos apressados demais para parecerem firmes. Ele passou pela faca de cozinha deixada sobre a mesa. Não pegou, como se ainda quisesse acreditar que bastava correr, e tudo acabaria. A porta rangeu ao se abrir. Um som que cortou o chalé ao meio, como um trovão entre sussurros. Lá fora, a escuridão parecia mais densa do que antes. Nenhuma estrela, nenhum grilo. Só o vácuo negro, ondulando no horizonte como se respirasse também. Ele correu. Corria como se o próprio chão fosse tragá-lo. Os outros se arrastaram até a porta e espiaram, apenas o vulto dele desaparecendo entre as sombras. E então veio o grito. Não foi um grito comprido. Foi curto, estrangulado. Um som feio demais para ser só medo. Foi como se o ar tivesse sido arrancado do corpo dele junto com a voz. E depois,
o mundo calou de novo. Um deles quis correr atrás. Outro segurou seu braço. A mão estava gelada, mas firme. Ninguém disse nada, mas todos sabiam. Sair dali era entrar num escuro que tinha dono. E o dono estava caçando. Então trancaram a porta. Colocaram cadeiras, estantes, tudo o que podiam, como se madeira e parafusos pudessem conter o inevitável. A lanterna fraca tremeluzia. O bastão quebrado escorregava das mãos suadas. E o som parou. Nem vento, nem o teto, nem mesmo a própria respiração parecia ter coragem de continuar. E foi nesse silêncio sufocante que, do corredor escuro, algo começou a respirar. Pesado, quente, quase humano. O som vinha do corredor. Um respirar profundo, úmido, que parecia encher o espaço todo, como se aquilo tivesse pulmões do tamanho do chalé. Nenhum deles se atreveu a falar. Nem mesmo a coragem de sussurrar restava. A lanterna tremia nas mãos de alguém, lançando cones de luz que dançavam pelas paredes, até parar, de repente, num ponto específico. 2 olhos, amarelos, sem brilho, sem emoção, estáticos, fixos neles como faróis de um pesadelo. Não piscavam, não tremulavam, apenas olhavam, como quem escolhe com calma o prato principal. A luz apagou. Alguém engasgou com o próprio grito, tentando contê-lo antes que escapasse. Mas era tarde. O chão gemeu, não com o ranger comum da madeira velha, mas com o peso de algo enorme, caminhando sem pressa. Ele entrou. Não havia rugido, nem alarde. A criatura surgiu como uma sombra mais escura que a escuridão. Era imensa, os ombros encostando nas paredes, os pelos densos sugando toda a luz ao redor. Os dentes não eram expostos. Ainda não. Só a presença já bastava para afundar todos num terror paralisante. Um dos amigos se lançou primeiro, um grito desesperado e o bastão erguido no ar. Não deu tempo nem de tocar a criatura. Um único golpe, seco, rápido, brutal, lançou o corpo contra a estante, que se desfez como papel molhado. Outro tentou apunhalar com a faca. Um borrão. Um baque. O corpo desapareceu por trás do sofá, engolido pelo caos. E então, o inferno desceu. Vidros se quebraram, móveis foram lançados pelos ares. Carne encontrou parede com força desumana. Gritos se misturavam ao som de madeira cedendo, ossos estalando, coisas sendo arrastadas para onde ninguém queria ver. Mas nada era mostrado de forma nítida. Era o som que contava a história. A sugestão que feria mais que a imagem. A respiração da criatura. Os gritos que sumiam rápido demais. O som abafado de corpos chocando-se contra o mundo. 5 deles correram. Nem sabiam como. Talvez uma janela, talvez uma porta arrebentada. Não importava. Só sabiam que estavam do lado de fora, sujos, feridos, vivos. Ainda. As pernas mal respondiam, o coração parecia tropeçar nas próprias batidas. Mas mesmo assim, eles correram, porque atrás deles, por entre os destroços e o breu da casa destruída, 2 olhos ainda brilhavam. E quando o monstro começou a correr também, não parecia animal. Parecia uma maldição que não precisava gritar para dizer: ninguém escapa. A floresta os engoliu sem esforço, como se estivesse esperando por isso o tempo todo. Galhos cortavam o rosto, raízes puxavam os pés, e o ar, espesso, gelado, entrava pela garganta como vidro moído. Os 5 corriam sem rumo, sem plano, sem saber sequer se ainda corriam juntos. A única coisa que sabiam era que parar era morrer. Atrás deles, o som, ritmado, 4 pancadas a cada 2 passos deles. Tum, 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 tum. Não era uma corrida desajeitada de fera.
Era cadenciada, limpa, quase elegante, como se a criatura não estivesse com pressa, apenas certeza. A respiração dele se misturava, formando um coral de pavor arfada, rasgada, gemida tentando puxar o ar que a floresta parecia roubar. O frio queimava, o chão sumia. Um tropeço aqui, um grito engasgado ali. A lanterna caiu há muito tempo, talvez junto com um deles. Ninguém olhou para trás. Ninguém ousou. Em algum momento, alguém tentou gritar um nome. Só conseguiu cuspir um soluço. O som da criatura ficou mais próximo. Depois, sumiu. Depois, apareceu à frente, ou ao lado. A floresta não tinha direção. Só vozes que não pertenciam a ninguém e olhos demais entre as árvores. Patas arranhavam a terra com violência. Troncos explodiam em estilhaços. A criatura os cercava, testava seus limites, brincava com a distância. E então veio o uivo, longo, profundo, antigo. Um som que não era apenas som, mas um corte no mundo, uma cicatriz sonora que parecia rasgar o próprio tempo. Os 5 cambaleavam, cobertos de lama, sangue e desespero. Mas havia algo pior do que o medo nos rostos deles. O entendimento. Aquele momento cruel em que a mente percebe o que o coração já sussurrava, que a coisa não os perseguia por raiva, nem por fome. Ela os perseguia porque era o que fazia. Porque na floresta, debaixo da lua cheia, eles eram o erro. E o erro precisava ser corrigido. Mais adiante, um clarão, uma cabana, um poste, a salvação, ou mais uma armadilha. Não dava para pensar. Só correr, porque o som das patas ficou mais forte. E agora, havia mais de um par. O que mais poderia ser pior?